E antes de eu chamar a Djamila aqui, Djamila, só para avisar, você já está conectada, vai aparecer aqui na minha tela. Só libera aí o microfone que a galera quer te escutar, hein, Djamila? Libera o seu microfone que a gente... Mas você tá linda com esse batom vermelho. Você tá me ouvindo? Fala alguma... Ah lá, tô Obrigada, estou te ouvindo. ouvindo, sim. Boa tarde a todos e todas. Ai, gente, Djamila, desculpa. Eu preciso tietar. Oi? Desculpa, eu tô tietando aqui, tô sofrendo, tô esperneando. É um prazer ter você aqui no seminário com a gente. Você não tem noção, assim, eu como mulher, e aí 99% do time da Pais e Filhos é mulher, você não tem noção como é inspirador ter você aqui no seminário, acompanhar você no dia a dia, porque todo mundo te segue aqui. É tão bacana e assim, é uma honra te receber, até porque você foi ganhadora agora, você é ganhadora do Prêmio Jabuti com o livro Pequeno Manual Antirracista. É um prazer enorme estar falando com você hoje, eu sei que você está muito requisitada e a gente está se achando demais. Então, eu quero apresentar para todo mundo que está aqui, quem não conhece a Djamila, ela vai fazer hoje uma palestra para a gente, criar para a vida, diante de uma sociedade racista, como criar filhos antirracistas, o que esperamos do futuro e o que depende de nós para mudá-lo agora. A Djamila Ribeiro é mãe da Tulane, é escritora e filósofa, é colunista do jornal Folha de São Paulo e também pesquisadora e mestre em filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo, e ela está arrasando. É a mulher que acho que todas as outras mulheres e homens também, mas a mulherada está te seguindo, você está com uma responsa nas costas. Boa tarde a todas e todas as pessoas. Agradeço o convite da Pais e Filhos. É uma alegria poder falar sobre um tema que geralmente as pessoas não me convidam para falar, então eu fico super feliz de poder falar também da minha perspectiva como mãe. E agradeço aqui a oportunidade de troca. Estou bastante animada e, enfim, bastante feliz de poder dividir um pouco da minha experiência. Não, a gente também, Djamila. E agora é o seguinte, eu vou deixar a palavra com você. Milhares de mães e pais estão aqui para escutar o que você está falando. E eu vou deixar a palavra com você. A gente vai captando todos os comentários que a audiência está mandando. E no final eu vou interagir aí com tudo que mandaram. Boa sorte. Obrigada, viu? Tá bom. Combinado. Eu que agradeço. Vamos lá. Boa tarde de novo a todas as pessoas que nos acompanham. Falar um pouco aqui dessa experiência também de criar uma... Hoje é adolescente, né? Tem 15 anos, a minha filha, a Tulane, mas da importância de uma educação antirracista. Né? No Pequeno Manual Antirracista, eu trago ali em breve lições, ali capítulos, né? Na educação, no relacionamento, no mercado de trabalho, de uma maneira muito didática, que é um dos objetivos mesmo desse livro. Eu fico super feliz com esse reconhecimento do Jabuti, mas já era um livro que tinha o reconhecimento do povo, que me deixa bastante feliz, lido por várias pessoas de várias idades, inclusive adolescentes. Então, eu fico bastante feliz de ter esse objetivo cumprido. Mas acho que é importante também falar que eu estou trabalhando num novo livro que vai sair ano que vem, em que eu falo não especificamente de como criar uma criança, mas eu falo também da minha infância no livro, vai se chamar Cartas para Minha Avó, em que ali eu relato muito da minha infância e do como que a minha avó e a minha mãe foram figuras muito importantes na minha construção. Porque geralmente as pessoas falam muito do meu pai, que obviamente foi uma figura muito forte e presente na minha vida, sobretudo nos direcionamentos intelectuais em relação à educação, mas a minha mãe foi igualmente importante. Engraçado que eu sempre falo dos dois nas entrevistas, mas sempre ressaltam o meu pai, né? E não a minha mãe, porque minha mãe era dona de casa, cuidava da gente, então as pessoas acabam não entendendo o papel dela ali como fundamental e só ressaltam do meu pai. Também isso diz muito sobre o olhar que a gente tem na nossa sociedade de não valorização do trabalho doméstico, né? De não valorização do trabalho das mulheres que cuidam, né? que limpam, que estão ali no dia a dia para que o homem, inclusive, possa ir trabalhar, né? Com as suas roupas passadas, com o almoço pronto. Esse olhar, né, que a gente tem para esse lugar é algo que a gente precisa refletir. Minha mãe foi empregada doméstica até casar com meu pai, mas ela cuidou de mim, mas dos meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos e uma irmã. Imagina cuidar de 4 crianças, idades super próximas.
enquanto meu pai trabalhava, claro. Meu pai foi um homem muito incentivador da leitura, eu leio desde muito cedo, sempre brigou para que a gente estudasse e tudo mais. Mas e a minha mãe, que estava ali no dia a dia, lavando, passando, cozinhando? Foi a mulher que me levou para o Candomblé, que até hoje eu professo essa religião, e que me ensinou muitos valores importantíssimos que eu carrego até hoje. Então, o livro também é uma maneira de honrar esse papel das mulheres na minha vida, uma vez que, numa educação antirracista, necessariamente para ser uma educação antissexista, é isso que eu acredito, as mulheres acabam não tendo seu papel ali muito salientado, né? O meu pai é salientado por ter me levado para aprender a jogar xadrez, por ter sempre incentivado que eu estudasse, por me levar para fazer curso de idiomas, e minha mãe fica sempre apagada por mais que eu fale dela. Acho que o primeiro passo é esse, né? A gente valorizar esse lugar que foi imposto para a grande maioria das mulheres, e que elas tiveram que executar e fazer, a grande maioria delas, e o quanto que foi um papel fundamental, né? Se hoje eu sou uma pessoa que entendo sobre senso de responsabilidade, é porque minha mãe ensinou a gente, né? Então, quem suja, limpa, cada um tinha a sua função, não criou a gente para ser tratados como bibelôs, muito pelo contrário, todos nós temos funções dentro de casa desde cedo. Minha mãe ensinou muito para a gente sobre valores, sobre honestidade, uma série de questões. Então, nesse livro, eu também trago essa experiência desse olhar, porque o lugar do cuidado, ele muitas vezes não é valorizado, né? Porque é um lugar ocupado majoritariamente por mulheres, né? E esse precisa ser um lugar que precisa ser reverenciado também, colocado como parte fundamental da nossa vida. E no livro eu falo, a partir dessas referências, né, da minha mãe e da minha avó, eu vou falando um pouco da minha infância e do quanto que foi importante essas referências todas. Falo do meu pai também, obviamente, mas do quanto que essas referências todas foram importantes para um despertar meu para uma consciência antirracista. Desde muito cedo, na minha casa, na minha família, esses temas eram debatidos pela perspectiva, né, da negritude, pela perspectiva do que nós iríamos enfrentar, por sermos crianças negras, e isso aconteceu, né, na escola, nas piadas, na forma como eu era tratada na escola. Então, a gente costuma dizer que a escola é o primeiro lugar em que nós vamos sentir o racismo institucional. Eu que sou da década de 80, o quanto que ainda era uma escola não preparada para essas questões, não discutiam esses temas, e tudo era colocado num lugar de eu que tinha que aprender a lidar, e não as outras crianças brancas aprender a respeitar. Então, é muito importante, né, a gente olhar para essa perspectiva, né, do quanto que nós somos ensinados a ser racistas e quanto que é fundamental desconstruir essas visões. Então, veja, se a gente tem hoje uma lei, né, que é a Lei 10.639 de 2003, alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para obrigar o ensino da história africana e afro-brasileira nas escolas, é muito importante que a gente conheça essa lei, né? Já é de 2003, já tem alguns anos. Quando a gente vai matricular nossos filhos na escola, a gente pergunta se essa lei está sendo implementada. Muito importante que a gente conheça, até para que a gente consiga cobrar a escola e, inclusive, cobrar o poder público que a lei seja implementada como deveria. Como é uma lei que não prevê sanção, então, muitos municípios não implementam, fica muito à mercê da vontade política de cada governante, mas esse é um passo importante para a gente saber para uma educação antirracista, né? Matricular os nossos filhos e filhas em escolas em que, de fato, essa lei esteja sendo implementada. E isso não é somente uma política pública que beneficia a população negra, mas também as pessoas brancas, né? Quanto que é importante uma criança branca crescer, aprender desde cedo na escola que o mundo foi construído pelas pessoas negras, enxergar as pessoas negras como sujeito e não só como vítima de uma opressão. O olhar precisa ser descondicionado da forma como a gente olha as pessoas negras. É olhar com o mesmo respeito que a gente olharia para qualquer pessoa, respeitando a alteridade, respeitando as características físicas, entendendo as nossas diferenças, como vai dizer Angela Davis, como fagulhas criativas e não como algo depreciativo. Porque as diferenças elas só são ruins quando significam desigualdades, né?
E de resto, somos diferentes uns dos outros, uma das outras, e que bom, né? De onde a gente aprende esses valores de que o cabelo crespo é ruim e o cabelo liso é bom? De onde isso vem? Então, o primeiro passo para uma educação antirracista é a investigação da origem social das desigualdades, a gente entender por que nós somos ensinados a enxergar determinados grupos de uma forma. Então, quando eu naturalizo, né, que o meu filho faça piadas em relação às características físicas de uma criança negra, eu estou autorizando, né, o preconceito. Eu lembro que eu, muito pequena, 6, 7 anos, muitos meninos faziam piadas racistas. De onde eles tiraram isso? Por que eles, ao olhar para mim, eles não podiam simplesmente entender que eu era diferente dele, assim como ele era diferente de mim? Mas por que colocavam naquele lugar do cabelo ruim? Não vou dançar com ela na festa junina, não vou fazer par com ela porque ela é negra. Né? E eles falavam isso abertamente. Crianças tão pequenas. De onde que isso veio? Onde que eles aprenderam a reproduzir essa lógica de não querer fazer par na festa junina com uma criança negra? Então, isso é muito importante da gente. Não é uma questão de gosto, né? Não é uma questão de porque ele não gosta, porque ele não acha bonito. Porque você vai perguntar por que ele não gosta e por que ele não acha bonito tão pequeno, ele já faz essa diferença. Então, o primeiro passo é como que nós estamos educando, né, essas crianças em casa, como referências que nós estamos apresentando para elas. Estamos apresentando referências que somente elas achem bonito quem parece com elas. Estamos negando a elas outras possibilidades de existência de ser pessoa, como pessoas negras, pessoas indígenas. Como que nós estamos, de fato, né, fazendo com que esses olhares sejam olhares que reconheçam a pluralidade, né, que reconheçam essa diversidade. Um outro passo, acho que importante, é a gente discutir a própria noção de diferença, como vai nos ensinar a Grada Quilomba. Quem que é diferente de quem? Né? Se a pessoa se coloca como a norma, aí sim eu serei aquela que é diferente. Né? Eu vou ser diferente da norma da qual eu difiro. Mas, como diz Grada Quilomba, nós somos reciprocamente diferentes. Por que nós, negros, somos vistos como diferentes? As pessoas brancas também são diferentes das pessoas negras. Então, porque existe uma norma e nós somos sempre aqueles que somos distintas daquela norma. Então, é muito importante a gente também desconstruir o que a gente entende sobre diferença. Como insiste Grada Quilomba, parece algo banal, mas tem uma construção teórica imensa em relação a isso. O porquê que eu olho para o cabelo crespo, eu chamo ele de ruim e não simplesmente como um outro tipo de cabelo. Por que o adjetivo por uma qualidade negativa? E não entendo que aquilo é característica de determinados seres humanos. De onde isso vem? Então, o racismo, quando a gente fala que o racismo é estrutural, a gente está falando que ele estrutura todas as relações sociais, inclusive o que a gente vai achar bonito ou não. Não é meramente uma questão de gosto. Claro que tem uma questão de gosto, mas não é meramente. Por que uma estética é colocada como feia e uma é colocada como bela? Por que um cabelo é colocado como ruim e o outro é colocado como bom? Então, o racismo tem um papel preponderante na construção do belo também. E é muito importante a gente desconstruir essas visões e entender as belezas nas suas várias facetas, nas suas várias perspectivas. Para isso, é necessário que eu apresente muito naturalmente referências de pessoas negras. Hoje em dia, ainda bem que a gente tem aí uma série de livros infantis, tem editoras especializadas, como a Palas, tem escritoras importantes como a Kilsan de Oliveira, que é uma escritora que vem fazendo um trabalho belíssimo, né? O Black Power de Akin é um livro belíssimo, e é um livro para as crianças brancas também, né? Porque se nós, como crianças negras, foi imposto para a gente lesse, né? Pessoas brancas, livros infantis referentes a personagens brancos, por que as pessoas brancas não podem ler pessoas negras e se sentir também parte daquela história e representadas também por aquela história? O mundo, é muito importante a gente entender que o mundo não é somente a partir do nosso grupo social. Vários grupos sociais fazem parte da nossa sociedade. E o quanto que é importante a gente olhar para essa pluralidade, senão a gente
se torna muito autorreferente e acha que o mundo é só a partir daquele lugar social, e não que o mundo tem uma série de outros saberes e formas de ser. Né? O que vai valer como a forma única de ser é a forma que foi imposta dentro dessa lógica, né, do racismo estrutural. Então, isso é muito importante. Para isso, de fato, vai exigir o quê? Trabalho. Não tem outro jeito. Quando as pessoas falam que a gente precisa ter empatia sobre determinadas realidades, muitas vezes esse lugar da empatia está colocado num lugar de como se fosse algo espontâneo, né? Nossa, a gente precisa ter empatia. Mas dentro da nossa perspectiva feminista negra, a empatia ela não é algo que vai brotar, né? Que a gente vai sentir automaticamente, necessariamente. A gente até pode olhar para uma dada situação e os nossos sentimentos são um sentimento totalmente contrário àquilo que está acontecendo e a gente ter empatia por aquela pessoa que está sofrendo determinado tipo de violência, sem dúvida nenhuma. Mas só isso não basta, né? Porque isso esbarra somente ali no repúdio moral a uma atitude e não a construção de uma consciência antirracista. Então, a gente entende a empatia como uma construção intelectual também. Para eu entender sobre a questão racial no Brasil, eu preciso ler, eu preciso conhecer, tem uma série de livros de autores e autoras que escreveram sobre historicamente, assim como para eu entender sobre a questão da mulher, eu tenho que ler uma série de autoras, sobretudo, que vem desenvolvendo reflexões críticas sobre isso. Aí eu vou entender aquela realidade. Aí eu vou ter instrumentos para orientar a minha prática. Porque o antirracismo que a gente acredita é o antirracismo da ação, né? É a responsabilização que leva à ação. Porque muitas vezes as pessoas ficam muito paradas no lugar da culpa, né? Eu me sinto culpada, só que a culpa leva à inércia, né? A responsabilidade ela leva a uma ação de fato. Então, como é que essas ações podem se dar? Como, por exemplo, tem acontecido na Liga das Escolas aqui em São Paulo, né? Que várias escolas particulares e os pais e mães responsáveis estão estudando sobre essas questões e implementando ações na sua escola. Eu dei palestra para uma escola recentemente em que os pais, mães e responsáveis fizeram um fundo para garantir bolsas para alunos negros, foram questionar a escola sobre o currículo, sobre, de fato, o que estava sendo apresentado como história ali para os alunos, como referências, e também fizeram um plano para quê? Para que a escola contratasse também mais professores e professoras negras, que é muito importante o lugar das pessoas negras nesse lugar, né, de como professores, e para isso é necessário entender todo o nosso histórico de país que impediu que pessoas negras e brancas tivessem oportunidades iguais, e justamente por isso que essas pessoas, majoritariamente pessoas brancas, entenderam o seu lugar de serem antirracistas em construir, de fato, ações dentro da escola dos seus filhos e filhas, para que dentro da escola, a escola pudesse ter uma educação antirracista concretamente, não só no currículo, mas também pensando em plano de bolsas, mas também pensando em contratação de educadores e educadoras negras. Esse é um exemplo que eu acho muito importante. Várias escolas têm feito isso, sobretudo após junho, assassinato brutal de George Floyd, fizeram com que muitas pessoas despertassem para essa questão, e eu fico muito feliz de ver que várias escolas particulares aqui em São Paulo tá de fato com ações concretas que vão afetar concretamente a vida das crianças negras, a vida da população negra, uma vez que certos temas que são fundamentais vão ser estudados, mas também a vida daquelas crianças brancas que vão conviver com outras crianças que vêm de outros lugares e aprender a respeitar as diferenças, a romper com a ideia de superioridade, a romper com uma visão de olhar para essas pessoas com condescendência, mas reconhecendo a humanidade dessas pessoas. Então, é uma ação que eu acho que é um grande exemplo, né, de uma ação antirracista recente na nossa história, sobretudo porque é focada numa área que é muito importante, na verdade, que é uma área fundamental, que é a educação. E aí, além disso, o que essas pessoas têm feito? Elas também têm se reunido em grupos, né, e estudado.
né? E convidando pessoas para falar, e têm estudado, porque entenderam que para a gente, de fato, continuar nesse processo, porque é um processo, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer a realidade, a gente precisa saber qual é o histórico do nosso país, a gente precisa saber que o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, a gente precisa saber quais foram as consequências de tantos fatos históricos que foram feitos nesse país, que construíram essas desigualdades. Antes de discutir diversidade, eu sempre falo isso, é importante a gente discutir desigualdades. Quais são as origens delas? Para que a gente não naturalize privilégios, para que a gente não acredite que basta querer, né? Invoquemos aí um discurso da meritocracia quando a gente está falando de grupos que saem de lugares radicalmente diferentes. Então, eu não posso esperar, eu já fui professora da rede pública, que os meus alunos que estudavam numa escola de periferia em Guarulhos fossem ter as mesmas condições de passar na USP do que alunos que estudam em bairros nobres, em escolas de elite de São Paulo. Eles estão partindo de lugares radicalmente diferentes. E esse entendimento faz que eu não naturalize essas desigualdades e vai fazer com que eu me responsabilize por pensar ações para diminuir essas distâncias. Porque é muito cruel a gente responsabilizar o indivíduo pela própria opressão que ele sofre, não reconhecendo toda uma estrutura que se alimenta dessas desigualdades, né? Isso é um ponto que eu entendo como fundamental, né? Essa construção intelectual que vai orientar a nossa prática. Porque aí, quanto mais a gente estuda sobre esses temas, menos dúvidas nós vamos ter de como agir, menos dúvidas a gente vai ter de como se posicionar em relação a essa questão, menos dúvidas a gente vai ter de como criar espaços em que nossos filhos e filhas possam conviver de forma não hostil. E isso vai exigir de nós um trabalho, né? Não é do dia para a noite. Muitas vezes as pessoas vão se pegar no lugar de quem já reproduziu aquilo, e como diz Audre Lorde, é fundamental que a gente mate o opressor dentro de nós. E tudo isso é um processo, porque historicamente todos nós fomos ensinados a reproduzir essas opressões. Mas eu lembro que, como mãe, quanto foi desafiador para mim fazer com que minha filha, em Santos, que é a cidade que eu nasci, estudava numa escola de classe média, era a única aluna negra, ou uma das pouquíssimas alunas negras, como fazê-la não se sentir num ambiente em que ela não se sentisse parte dele. Então, é muito importante. Pessoas brancas, a gente não tem essa consciência do quanto que é doloroso ser a única pessoa no ambiente. Você olhar e não ver pessoas como você. Ou as pessoas como você não estão usufruindo daquele espaço, né? Elas estão num lugar de subalternidade. Por isso que esse projeto da escola, de ter mais professores negros, fornecer bolsas para mais alunos negros, é fundamental. Porque é muito doloroso ser o único dentro de um espaço em que as pessoas se veem, as pessoas brancas, às vezes, não percebem o quão doloroso isso é e não se incomodam pelo fato dali terem pessoas majoritariamente brancas num país majoritariamente negro. É necessário que esse incômodo também venha das pessoas brancas. É fundamental entender que a questão do racismo é um problema que diz respeito a toda a sociedade brasileira, e não somente as pessoas negras. Então, nos espaços majoritariamente brancos, que são essas escolas, essas pessoas pensaram como que nós podemos nos posicionar de modo a impactar positivamente em outros lugares sociais, mesmo nós não pertencendo a esses lugares sociais. É não se conformar com uma invisibilidade das pessoas negras dentro daquele espaço. Como que nós podemos oportunizar, criar oportunidades de fato para que seja um ambiente mais diverso. Então, a minha filha, a grande maioria da vida dela, de 15 anos, frequentava em espaços em que ela era a única. E como o meu desafio como mãe de criar, de possibilitar ferramentas para que ela tivesse uma autoestima em que ela não se sentisse inferiorizada dentro desses espaços. O quanto que foi importante criá-la de maneira que ela tivesse ferramentas para lidar com o racismo. Porque não adianta, né, a gente achar que nossos filhos e filhas negros e negras não vão passar por isso. Eu não podia criá-la de uma maneira
a colocá-la dentro de uma bolha protetora. O meu entendimento como uma mãe consciente dessas questões era: eu preciso criá-la de modo que ela se fortaleça a ponto de saber lidar com isso, né? Para que ela não passe por situações como eu passei na minha adolescência, de achar que o problema era meu e não que era um problema da sociedade, né? Então, eu não podia criá-la de uma maneira a ignorar que isso se é estrutural, estrutura todas as relações sociais, que isso iria acontecer, mas como instrumentalizá-la de modo que ela soubesse identificar e soubesse lidar com isso, sem que isso afetasse a sua autoestima. Eu acho que esse é o grande desafio para mães negras, né, e pais negros criando crianças negras. Como criar de modo a que eles tenham autoestima, conheçam a sua história, e que isso não os atinja psicologicamente, né, a ponto deles acreditarem que o problema é deles, como é o que acontece com muitas crianças negras, né, da construção de uma autoestima para enfrentar essas situações, porque vai passar, né, não adianta a gente achar que isso não vai acontecer. E às vezes que aconteceu, a minha atitude foi ir até a escola, cobrar posicionamento da escola, cobrar que existisse de fato um processo de conscientização em relação a esses temas com as crianças, porque ninguém nasce, né, dizia Nelson Mandela, odiando ninguém pela cor da pele, isso é aprendido. Então, se está sendo aprendido tão cedo, é necessário que seja desaprendido. Então, eu sempre fui essa mãe que foi à escola, às vezes que aconteceu, e conversar com a direção, e exigir, de fato, que medidas fossem tomadas para que aquilo não acontecesse. Não era minha filha que tinha que se sentir hostilizada dentro daquele espaço, era aquele espaço que tinha que mudar para ela não se sentir hostilizada. E quando eu era adolescente, era o contrário, eu que tinha que ficar quieta, não liga, você é muito sentimental, por que você está dando importância? Eu não era a outra criança que tinha que entender que era importante ela me respeitar, era eu que tinha que não me sentir atingida pelas ofensas da outra criança, é o que a gente chama da dupla violência, né? Você já é discriminada, ainda você que tem que aprender a lidar e não o outro parar de discriminar. Por isso que é tão importante que pessoas brancas se engajem na luta antirracista, porque se existe um grupo sendo discriminado, existe um grupo que discrimina. E é importante que esse grupo entenda que discrimina, entenda quais são as consequências dessa discriminação na vida das pessoas negras. E não as pessoas negras que têm que só elas criarem modos de se protegerem disso. Claro que a gente cria, porque a gente precisa viver nessa sociedade, mas é tão importante quanto que o grupo que está no lugar do privilégio, o grupo que se beneficia da estrutura racista, entenda qual é o seu papel e a sua responsabilidade nessa luta. Mesma coisa em questão, né, quando a gente está falando de questão do machismo, do sexismo, é a mesma coisa. Quanto que nós criamos as meninas, né, de uma maneira totalmente diferente dos meninos. E eu, por ser mãe de uma menina, para mim isso foi algo que sempre me preocupou, de oferecer à minha filha uma gama de oportunidades e não aquilo que diziam que era para a menina, porque isso restringiu o mundo de possibilidades das meninas. Ao passo que para os meninos é oferecido uma série de outras oportunidades. Então, quando a filósofa francesa Simone de Beauvoir, né, ela abre o segundo volume do Segundo Sexo com a famosa frase: não se nasce mulher, torna-se mulher, ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer que existe toda uma imposição na sociedade de como a mulher deve ser. E essa imposição ela se dá antes da gente conseguir se pensar como liberdade. Então, um exemplo, a mulher está grávida, o que as pessoas vão perguntar? É menina ou menina? Aí, menina, fogão, geladeira, quarto rosa, babado, muitos babados. A gente já nasce numa sociedade que nos impõe isso. A gente nem sabe se a gente gosta de babado. A gente não sabe se a gente gosta de fogão e geladeira, mas vai estar lá. Porque dentro dessa ideia de uma sociedade patriarcal de que meninas devem gostar. E a gente cresce nesse mundo achando que isso é coisa de menina, mas quem que disse que é? Por que andar de skate não é coisa de menina também? Por que jogar bola? Por que brincar de carrinho?
Então, a gente cria um mundo para as meninas a partir do que a gente entende o que é ser menina, né? O quanto que foi difícil também como mãe de menina. Eu tenho todos os desafios por ser mãe de uma criança negra, mas os desafios por ser mãe de uma menina negra, né? Que eu tive que passar, né? De explicar para ela, olha, você tem direito de brincar de boneca e de carrinho, se você quiser. Não existe brinquedo de menina ou de menina, existe brinquedo de criança. E isso era dito em casa. Então, ela podia brincar tanto de boneca quanto de carrinho. Ela podia tanto jogar bola, tanto quanto brincar, sei lá, com brinquedos que se dizem de meninas. Então, porque eu acho que isso transformaria ela num ser humano muito mais rico do que condicioná-la a achar que ela só pode ser isso, ou só pode ser aquilo. Então, quanto que é importante também a gente refletir sobre essas construções, porque a gente limita muito o mundo das meninas. E eu lembro que quando ela tinha 5 anos, ela tinha um carrinho de corrida, de controle remoto, de Natal. E eu lembro que, à época, eu fui até uma loja comprar os presentes das outras crianças da família e aproveitei para comprar o dela, eu estava com ela. E eu pedi para a vendedora da loja, eu escolhi um carrinho de corrida normal, com listas, um carrinho normal de corrida, controle remoto, e pedi para a vendedora guardar. Né? E falei para ela, guarda, porque eu não quero que a minha filha veja, porque vai ser o presente de Natal dela. Ela tinha 5 anos, ela ainda acreditava em Papai Noel. E a vendedora ficou muito assim, surpresa, e ela me questionou, ela falou, um carrinho para ela? Eu falei, tem certeza? Tem, tem esse daqui da Polly, com cheirinho de chiclete, rosa. Eu falei, gente, eu quero esse carrinho de corrida, eu não quero o carrinho da Polly, porque eu nunca vi carro na rua com cheiro de chiclete, mas tudo bem. Quem quiser, e tá tudo bem, mas eu quero esse. E a mulher ficou muito intrigada, depois de muita insistência, ela guardou. Minha filha estava ali distraída, loja de brinquedo, estava ali super distraída, brincando, e a vendedora se aproximou dela e perguntou, oi, tudo bem, gatinha, não sei o quê, o que você pediu, né, pro Papai Noel? Ela falou, um carrinho de corrida. E aí a vendedora, mas você não acha que carrinho é coisa de menino? E aí minha filha, com 5 anos, respondeu, ué, mas moças também dirigem. E aí a vendedora ficou super sem graça, eu olhei para a cara dela com aquela cara de não precisava. E a gente vê, mulher dirige, né, no dia a dia. Por que menina não pode brincar de carrinho, então? Uma criança de 5 anos já conseguiu fazer essa conclusão lógica e a gente ainda fica insistindo que não é para menina. E eu lembro que quando ela ganhou o carrinho, eu lembro da expressão dela de felicidade, ela com aquele carrinho de controle remoto, super feliz. E quando ela foi para a escola, as outras crianças questionando, mas por que você pediu um carrinho? Inclusive as meninas, por quê? Porque elas foram criadas para acreditar que menina tem que gostar de certas coisas. Né? Como em casa minha filha tinha uma educação questionadora, a gente não fixou minha filha nesse lugar. E na escola as meninas também ficavam intrigadas. Aí até um dia que ela levou o carrinho para a escola, que tinha um dia, sexta-feira era o dia do brinquedo, todas as meninas quiseram brincar com o carrinho, que acharam legal e divertido. Então a gente limita, às vezes, uma série de questões que a gente nem reflete de onde isso vem. Aí a gente diz que é assim porque é assim, e não percebe que está legitimando aí uma lógica sexista que divide, né, o que meninas têm que ser do que meninos têm que ser. Né? E que aí a gente depois, várias mulheres acabam estando em profissões que são consideradas femininas, a gente fala que, aí a gente vai dizer o quê, né? Dizer Simone de Beauvoir, porque é da mulher. Não, porque elas não tiveram as mesmas oportunidades de acesso para estar em outros espaços. E essa que é a questão, né? Não tem o mesmo incentivo, nem as mesmas oportunidades. Então, muitas vezes, para uma menina, minha filha jogou futsal, depois ela foi goleira de um time misto com meninos, eu lembro, o quanto era difícil para ela ser goleira num time de meninos, porque os meninos, desde cedo, serem ensinados a serem machistas. Né? Antes dela jogar como goleira, ela jogava na linha. E os meninos não passavam a bola para ela, porque diziam que ela era menina, porque diziam que ela era ruim, meninas de 6, 7 anos de idade. Por que eles já estavam reproduzindo aquela lógica? Aí depois, quando ela passou a ser goleira, eu até brinco, né? Não bastasse foi ser goleira,
a pressão que era em cima dela. Quando a gente a levava para disputar campeonato, não tinha vestiário feminino, então ela tinha que sempre se trocar num lugar separado, era um time misto. Quando ela ia jogar, para os meninos, era meramente mais um campeonato. Para ela era, meu Deus, é mais um campeonato, eu sou menina, e a pressão. Ela ficava muito nervosa, emocionalmente perturbada, muitas vezes. Se ela tomava um gol, ela desesperava. Olha, goleiro toma gol, mas por que ela desesperava? Porque todo mundo ficava, também a menina no gol, né? E eu lembro que uma vez fui levar ela a um campeonato, e aí escutei as outras crianças do outro time falando, esse jogo vai ser fácil porque no outro time é uma menina que está no gol. E ela já ouviu aquilo, já entrou na quadra super nervosa, super tensa. Defendeu muito. E aí, num dado momento que ela tomou um gol, ela entrou em desespero e todo mundo, tá vendo? Menina no gol, por isso que tá chorando. Menina é chorona. Mas ninguém estava levando em consideração toda a pressão que ela tinha que carregar por ser uma menina dentro de um esporte que se diz que é de meninos. Então, para o menino era só ir lá e jogar. Para ela ainda era provar que era boa e não tratar como um campeonato comum de criança. Então, a gente não entende a pressão que existe. Aí isso tanto serve quando é uma criança negra, isso tanto serve quando é uma menina, quando ela está em lugares que ela não é, que ela é minoria. Quando ela está em lugares que a sociedade diz que não é para ela. Quando ela está em lugares que as pessoas estão o tempo todo duvidando da sua capacidade ou dizendo que ela não deveria estar ali. Então, esse entendimento é muito importante. Eu, né, arrumava briga com todos os pais, né, enquanto estava assistindo o jogo, porque eu via de onde vinha o pensamento daqueles meninos. Em contrapartida, tinha outros meninos que achavam super natural e não achavam nada demais. Depois de um tempo, ela parou de jogar futsal, mas eu acho que muito se deu por conta disso, né? Essa questão, mas é menina no meio dos meninos, e ela ter que provar 2, 3, 4, 5 vezes mais do que os próprios meninos. Então, a pressão que a criança negra carrega, feminina carrega, quando ela está em espaços em que as pessoas estão o tempo todo dizendo que não é para ela estar ali. Essa é uma reflexão muito importante que a gente precisa ter. Se talvez os outros pais e mães entendessem aquilo e fizessem seus filhos respeitar, o ambiente ia ser muito menos hostil. Ia ser só uma criança jogando futsal. Não ia ser a menina que é goleira no time de futsal. E isso, posso citar vários outros exemplos, né? Desses desafios de criar uma criança antirracista e antimachista, e, enfim, na escola mesmo, quando ela queria jogar bola com os meninos na hora do recreio, os meninos não deixavam, e aí as meninas estavam brincando de maquiagem, mas ela também não queria, então fica aquele não lugar, né? Então você, é uma menina diferente. A criança que foi dada a ela a oportunidade de experimentar ser, e não foi limitada pelo seu gênero, não foi limitada pela sua raça, foi colocado ali vista como uma criança, da forma como nós entendemos que uma criança deveria ser vista, e não limitarmos as suas visões de mundo desde cedo, limitarmos o modo como eles enxergam o mundo desde cedo, e o modo como eles vão tratar as crianças negras e as crianças que são meninas. Então, esse entendimento é muito importante, porque foi um lugar, muitas vezes, para minha filha, de sofrimento. Simplesmente porque ela era uma menina negra fazendo determinadas coisas. Então, esse olhar precisa ser mudado também dentro de nós. Então, não tem como a gente ser antirracista, antissexista, se a gente não mudar dentro de nós, não passar por esse processo de transformação interno. Ele é muito importante. Isso vai significar a gente ter muita humildade para reconhecer que a gente tem muito que aprender, que muitas vezes a gente vai pisar na bola, mas a gente tem que estar disposto e disposta a reconhecer isso. Porque muitas vezes a gente se fixa num lugar de não, mas eu não sou preconceituoso e tudo mais, fixa num lugar muito da nossa imagem e não está preocupado com a dor que a gente causou no outro. É assim como minha filha convive desde cedo com pessoas gays, meus amigos gays, desde cedo foi conversado com ela
existem homens que amam homens, existem mulheres que amam mulheres, e ela sempre conviveu com os meus amigos, com as minhas amigas, que eram lésbicas, e isso nunca foi uma questão para ela, nunca foi uma questão. Porque ela foi criada num ambiente a não tratar isso como uma questão, como um tabu, ou como algo errado, né? Então, eu lembro que tinha um amigo meu, eu vivia muito com ela, que ia muito em casa, que era gay, e aí um dia eu fui buscar ela na escola, ela devia ter uns 9 anos, mais ou menos, e ela perguntava, mãe, e o tio fulano, tal, tá namorando? Eu falei, ele não tá namorando ainda. Mas por quê? Não tem nenhum moço que para namorar ele, não sei o que. Eu falei, por enquanto ele tá sozinho. Tá bom, agora vamos comprar sorvete? Então, com a mesma naturalidade que ela falou, vamos comprar sorvete, ela perguntou se o meu amigo estava namorando um moço, né? Ela usou o termo moço. Então, é a gente, muitas vezes, que põe esse tabu nas coisas. A gente fala, mas eu vou falar sobre esse tema com meu filho, ele é pequeno. Mas é nós que estamos colocando a maldade dentro daquilo, ou um olhar que aquilo é um tema tabu. Se a gente tratar com naturalidade, explicar para os nossos filhos que tem pessoas que vão amar de forma diferente das nossas, por que isso tem que ser um tabu? Por que a gente tem essa falsa ideia de que se eu for falar disso, meu filho vai querer ser gay, como se ser gay fosse uma coisa negativa? A gente já está colocando uma conotação negativa num jeito de ser. É somente uma outra possibilidade de ser. Então, acho que é muito importante essa consciência de tratar esses temas com a naturalidade que eles merecem. A gente, às vezes, não precisa dizer eu tenho que ser antirracista. Simplesmente eu vou comprar um livro, eu vou levar meu filho numa peça que tem personagens negros, eu vou cobrar da escola, meus filhos vão conviver com crianças negras, com crianças de outros grupos sociais, isso vai acontecendo naturalmente. A gente não precisa colocar aquele peso, basta a gente refletir sobre as escolhas que nós estamos tomando. E essa consciência sobre essas escolhas, elas virão necessariamente quando nós entendermos a importância de lermos, estudarmos e nos responsabilizarmos por esses temas, de maneira profunda, de maneira gradual, entendendo que é um processo, mas, de fato, se comprometendo com a sociedade que a gente quer deixar para nossos filhos e para nossas filhas. Acho que, por enquanto, é só. Eu quero também ouvir vocês e estou aqui aberta para a gente continuar com a nossa troca. Djamila, muito legal, muito obrigada por cada palavra. Em certos momentos que você falou, eu me reconheci, porque esse ano a gente até conheceu muita gente, todos nós da Pais e Filhos estamos tendo aulas com eles para evoluirmos e podemos fazer conteúdos que realmente eduquem esses pais e mães que estão aqui para criar filhos antirracistas. Até a Paula, que é uma jornalista, ela é preta, e ela fez uma reportagem para a gente, que foi capa. Eu aprendi muito com ela e aprendo ainda. E teve uma vez que, logo de cara, numa das primeiras reuniões que a gente fez, eu lembro que ela falou alguma coisa e eu estava com muito medo de errar algo que eu pudesse falar e ferir ela, sabe? E aí uma hora eu falei assim, você me desculpa, Paula, é porque eu sei que não é meu lugar de fala. Ela falou assim, então eu vou te ensinar uma coisa, não é o seu lugar de fala, mas você tem que falar. Porque aí a questão antirracista, e a partir daí, Djamila, você não está entendendo. Eu virei a briguenta do Instagram, eu entro em conversa que não me chamaram, mas foi justamente isso. Eu falo briguenta, mas a questão mesmo que a pessoa não aceite que eu vou responder, eu tenho que responder com algum argumento que me ensinaram e eu vou passar para frente. E eu acho muito legal que a Pais e Filhos, esse ano, conseguiu se munir de parceiros profissionais justamente para a gente fazer mais quebras. E não é só por questão da morte do George Floyd, por exemplo, mas é porque a gente criou uma coluna, agora são questões fixas e que a gente não vai deixar de falar. E vai ser cotidiano. Assim como a gente fala de parto, a gente vai falar sobre racismo. Eu acho que esse é o nosso papel como veículo e mídia. Então, eu fico muito feliz de ter você aqui no seminário. É tão importante colaborar com esse time de pessoas que a gente escolheu e ter você. Então, eu agradeço muito. Parabéns por todo o trabalho que você desenvolve. Pessoal, com a sua filha, e profissional, né?
imagino que agora no meio de uma pandemia, né, no meio desse momento que a gente vive, linkar, né, vincular profissional, que você tá trabalhando muito com o filho, não é brincadeira. Então, já te dou um parabéns aí, como todas as mães e pais que estão assistindo. Não, te agradeço e quanto que é importante a sua fala, né, claro, na pandemia, né, ainda ficou muito mais difícil para as mães, né, sobretudo, o acúmulo, né, de trabalho, porque ainda é uma função majoritariamente feminina. Então, é um desafio para as mães, a gente tem que ter muita generosidade com as mães, porque não é fácil, mas o quanto que é importante também esse lado que você trouxe eu vou falar, né? Porque você trouxe a questão do lugar de fala, acho que é até importante falar sobre isso, que é o meu primeiro livro, e o quanto que tem muitos equívocos na interpretação do conceito. Muitas vezes as pessoas pensam que lugar de fala é interdito, não é, ou lugar de fala não é o meu lugar de fala, então eu não tenho nada a ver com isso. É nenhuma coisa nem outra mesmo. Isso que você trouxe é um exemplo real do lugar de fala com uma postura ética. O que do seu lugar social você pode contribuir para outros lugares sociais. Todo mundo tem lugar de fala, você pode não ser uma mulher negra, mas você é uma mulher que vive numa sociedade que é estruturada pelo racismo, entende isso e se responsabiliza, entende que também é algo que lhe diz respeito. Então, é importante que pessoas brancas falem, sim, se manifestem, assim como homens, também na questão das mulheres. A gente entenda como que a gente pode usar o nosso lugar social como uma postura ética mesmo, de saber como a gente impacta positivamente nos outros lugares sociais, como pessoas brancas vão discutir isso entre as pessoas brancas, não precisa ter uma pessoa negra, uma pessoa branca falou tal coisa, olha, isso não é legal, porque isso é racista, isso diz respeito a todos e todas nós, é muito importante essa perspectiva que você trouxe, porque de fato é o que a gente quer, pessoas que se responsabilizem, tomem ações nesse sentido da construção de uma sociedade antirracista. Bom, bacana, é muito legal a gente posicionar também isso daí. E agora a Jennifer vai ler aqui choveu pergunta, Djamila. Eu sei que o seu tempo é super curto, mas a gente vai ler algumas aqui para você. Jenny, o que chegou aí de pergunta para Djamila? Gente, chegou muita pergunta. Primeiro, Djamila, queria agradecer pela aula que você deu aqui no nosso seminário. Acho que a gente precisa, de fato, combater o racismo. Tem vários comentários aqui, eu vou começar com uma pergunta mais direta e aí depois, se der tempo, a gente lê o restante. A Letícia perguntou, como você faz para mostrar para sua filha que o problema não está nela e sim na sociedade? Como você faz aí com a Tulane no dia a dia? É uma importante pergunta, né? Porque é difícil mesmo, né? Quando nossas crianças chegam chorando e não se veem dentro dos espaços. Então, é todo um processo. Com a minha filha, foi desde muito cedo, desde que eu descobri que eu estava grávida. Então, eu decorei tudo de forma como se ela fosse se ver representada, comprei livros, eu sabia que ia ter, eu morava em Santos. O SESC foi muito importante para mim, assim, de referência. E aí eu lembro que a Daiane dos Santos, aquela ginasta maravilhosa, campeã mundial, ia fazer uma fala no SESC, levei a minha filha para ver, olha só, ela é que nem você, olha só. E depois levei a minha filha para tirar foto com ela, olha só, ela é ginasta, e aí contar a história de outras mulheres que ela se identificava. Eu sempre conversava com ela quando uma situação racista acontecia, eu sempre dizia para ela, olha, você é uma menina bonita, você é inteligente, esse é um problema dessas pessoas que ainda não sabem respeitar as diferenças. Então, eu sempre conversava muito e deixava ela se expressar. Eu acho que é muito importante isso, né, da gente deixar a criança se expressar, dizer o que ela sente, externar o incômodo dela, externar por que ela está triste. E eu falava, eu sei que você está triste, realmente é chato, mas olha só tal pessoa, olha só tal pessoa, olha sua avó, olha tal pessoa, está ali fazendo coisas incríveis. Isso é um problema de uma pessoa que, infelizmente, ainda não entendeu certas coisas. Então, eu sempre fazia questão de deixar ela externar, porque aquilo machucava. Acho que é muito importante, né, essa relação de respeito com a criança, que a gente precisa ter, dela demonstrar o que ela está sentindo, e a partir disso a gente ia trabalhando. Eu lembro que uma vez acho que foi a única vez que ela chegou da escola chorando, fui buscar ela na escola, ela tinha ido de turbante para a escola,
tinha levado ela um dia antes numa oficina de turbante no SESC, ela estava com turbante em forma de flor. E com o cabelo solto. E esse dia ela fui buscar ela na escola, acho que tinha 8 anos, ela 9 anos. E ela veio chorando, né? E eu falei, o que aconteceu? Ah, porque tiraram sarro do meu cabelo. E foi a primeira vez que ela chorou em relação àquilo. Geralmente, ela era uma criança que um menino falou para ela que ela era neguinha, ela falou, claro, né? Por acaso você não enxerga? Óbvio que eu sou negra. Mãe, qual é o problema? Ela sempre viu com muita naturalidade. E esse dia ela chorou. A minha reação foi escutar, entender por que ela estava triste. Eu lembro que eu liguei para todas as minhas amigas negras, todas as minhas amigas choraram, todas nós. Minhas amigas, eu não acredito. A gente passou tanto por isso, e as nossas meninas têm que passar também. Foi todo um drama entre as mães. Mas eu, com ela, fiquei muito tranquila, expliquei para ela e tudo mais. O cabelo dela era lindo, que as pessoas eram diferentes, a fulana é diferente de você, fulano, esse menino, vou conversar com a mãe dele, com o pai dele, porque ele precisa entender certas coisas, enfim. E aí eu fui dormir muito preocupada aquela noite, assim, porque ela realmente ficou muito chateada. Mas eu deixei que ela ficasse chateada e só fui ali, dando muito afeto, dando muito amor, conversando com ela. E no dia seguinte ela resolveu ir com o cabelo solto de novo. Ela falou, olha, mãe, vou com o meu cabelo solto de novo, porque... como é que ela falou? Meu cabelo é assim mesmo, meu cabelo é bonito assim, as pessoas vão ter que me aceitar do jeito que eu sou. E aquilo, para mim, foi um alívio, porque eu estava achando que ela ia começar a ter crises de identidade, como eu tive, né, na infância, na adolescência, em que eu alisava o cabelo, que eu não me sentia bem do jeito que eu era, porque eu era muito zoada na escola. E para mim aquilo foi uma vitória, assim, né? Liguei para minhas amigas, a gente chorou de novo de alegria. Mas eu acho que um caminho é esse, assim, a gente precisa apresentar muitas referências positivas, a gente tem que estar muito disposta a escutar o que a criança sente, a cobrar da escola. Eu fui no dia seguinte, eu marquei reunião com a diretora, com a coordenadora, eu cobrei da escola medidas, que a escola realmente chamasse os pais, o pai e a mãe daquela criança, e a criança foi chamada, porque aí é importante também que a criança que comete aquilo também entenda que essa criança está sendo adoecida pelo racismo também, de uma outra forma. Né? Por que uma criança de 9 anos está rindo do cabelo de uma criança de cabelo crespo? De onde isso está vindo? Né? Então, eu acho que é um trabalho que não tem uma fórmula pronta, uma resposta pronta. Posso falar a partir da minha experiência, que sempre foi essa de apresentar figuras positivas, mas também de deixar a minha filha externar sempre o que ela sentia, de defendê-la na frente das pessoas, a coisa que eu sempre fiz. Se um dia no SESC o menino falou, não sei o que, eu chamei a mãe do menino, falei, olha, seu filho falou isso, isso e isso, ele tem que pedir desculpas para minha filha, porque não é correto que seu filho haja desse jeito. E a mãe desesperada fez o filho pedir desculpas, então também ensiná-la desde cedo que ela tem que fazer valer os direitos dela, que ela tem o direito de ser respeitada, que se ela não está sendo, ela tem o direito de cobrar respeito. Então, eu acho que isso é uma série de ações, nem sempre é fácil, às vezes a gente vai se sentir derrotada, às vezes eu fui dormir aquela noite achando que ela ia acordar no dia seguinte com crises, teve momentos da adolescência que ela teve essas crises, mas ela sempre teve um espaço seguro para externar e para se sentir acolhida, mesmo nesses momentos de dificuldade dela. Bacana. Bom escutar esse seu lado também, experiências, porque a troca de experiência é que também dá um conforto, né, para quem está assistindo e passa pela mesma situação, ou que está do outro lado também, é bom escutar. Jennifer, tem mais alguma pergunta? Tem um comentário e uma pergunta da mesma pessoa, do Dudu Benon, que é nosso blogueiro parceiro. Achei essencial isso que ele falou. Usar nosso privilégio para levar o assunto e acabar com isso é nossa obrigação. Como inserir uma criança branca nessa luta com naturalidade? Eu acho que desde cedo, né? Eu acho que é muito importante apresentar referências negras para as crianças brancas, né? Por que crianças, meninos e meninas, não podem ter bonecas negras, né? Acho que é muito importante a gente, desde cedo, apresentar, porque a criança vai olhar com muita naturalidade. Ela não vai achar aquilo espantoso. Eu acho que um primeiro lugar, assim, é a gente
tratar com naturalidade essa questão, né? Tenho amigas brancas minhas que desde cedo compraram livros com personagens infantis de crianças negras. Teve uma amiga minha, uma criança branca que quis ter a festa de aniversário da Tiana, que era a princesa negra. Acho que a gente precisa romper com essa visão, né, de só oferecer aquilo que é parecido com a criança branca, porque ela de fato ela vai naturalizar, né, que só quem se parece com ela que tem de repente algum valor, né? Quando a gente introduz desde cedo, se torna natural. Eu lembro que o Bruno Gagliasso a gente fez uma live, ele estava contando que ele demora 1 hora para levar os filhos para a escola, porque ele quis colocar os filhos, né, Titi e o Blaise, que são crianças negras, numa escola que tinha outras crianças negras e professores negros. Então ele atravessou a cidade para isso. Então vai exigir certo esforço. É importante que as crianças brancas vivam com crianças negras naturalmente, que sejam apresentadas referências de mundo que vem das pessoas negras, indígenas, também é muito importante falar dos povos indígenas, porque aí isso vai se tornar natural. Ela não vai achar que é uma coisa de outro mundo, ela vai entender que são pessoas assim como elas, né? Então, desde cedo, eu acho que é importante ter essa preocupação de romper, né, com essa visão de mundo que só privilegia um grupo social. Bacana, eu acho que dá tempo para mais uma pergunta. A gente tem só 1 minuto, mas vamos fazer mais uma pergunta, vai, Jenny? Vamos lá. Vamos. Vamos aproveitar essa oportunidade de ter a Djamila aqui com a gente também. Tem um comentário aqui deixa eu só pegar aqui. Tem um comentário da @poeséssoumãe. Ela falou: por aqui falamos com frequência, mas não respondemos mais os ataques que recebemos. Como você, como mulher negra e mãe também, você reage a esses ataques que você recebe? Qual a dica para as mães pretas também que estão assistindo a gente? Ensinar isso para os filhos? Como você lida com essa situação? Essa é uma pergunta minha também. Uhum. Bom, nas redes sociais, demorou para aprender, porque antes eu ficava respondendo também, é todo um processo, viu? A gente também passa por já aprendendo também. Nas redes sociais, hoje eu não respondo mais. Assim, eu acho que se as pessoas têm dúvidas legítimas, se elas discordam, acho que a discordância ela faz parte, mas tem que ser colocada com respeito. Eu sempre lembro da minha mãe sempre dizia, a gente pede licença antes de entrar na casa das pessoas, a gente limpa o pé no tapete, a gente não sai entrando. Rede social é a mesma coisa, né? Às vezes as pessoas acham que os nossos perfis, elas podem entrar e falar do jeito que quer. Então, se a pessoa vem só no sentido de ataque, hoje eu bloqueio, não dialogo. Porque a gente acaba perdendo energia com pessoas que não querem construir. Então, foi muito difícil para mim, viu? Porque eu sou bem cabeça quente com esses temas, assim, eu sou muito calma, mas essas coisas me tiram do sério, assim. Ainda mais quando envolve filhas, né? Nossos filhos. Para mim foi todo um exercício, assim, de aprender, como Grada Quilomba me ensinou um dia. Ela falou, você precisa focar sua energia na direção certa. Você fica focando essa energia com pessoas que só querem te cansar, que só querem atacar, em vez de focar sua energia com quem quer construir. Então, foca a tua energia no lugar certo. As vozes do passado merecem estar onde estão, no passado. Não dialogue com as vozes do passado. E aí isso, para mim, mesmo uma coisa na minha cabeça, de falar, gente, quanto tempo eu perdi? Porque, de fato, quando a gente foca a nossa energia na questão construtiva, com quem quer construir, mesmo quem está discordando, mas vem no respeito e tudo mais, a gente potencializa muito mais a narrativa. E, às vezes, a gente perde uma energia com gente que só quer nos cansar. Às vezes, de propósito, inclusive. Não tem o mínimo interesse em debater a questão e só está ali para nos irritar. Então, hoje eu tenho mais madura desse entendimento de redes. Hoje, o meu entendimento é focar mesmo. Às vezes, eu falei, gente, eu perdi um dia inteiro discutindo com um monte de gente só queria destilar ódio. Depois eu falei, gente, era um tempo que eu podia ter passado com a minha filha, que eu podia ter assistido uma série com ela, ou que eu podia ter escrito um artigo, eu podia ter lido um livro. Eu fiquei gastando com pessoas que não queriam, só queriam me encher o saco, né, para falar português, claro. Então, eu acho que é muito importante esse entendimento. E isso eu aprendi muita generosidade de outras mulheres mais velhas do que eu, que tiveram essa generosidade de falar para mim,
para, né? A própria Sueli Carneiro, um dia me deu uma bronca, a gente se encontrou uns anos atrás, ela falou: o que tu está fazendo respondendo essas pessoas? Vá focar no seu trabalho, menina. Vai focar realmente no que vai construir. E isso foi importante para mim. Agora, no dia a dia, por exemplo, se isso acontece com a minha filha na escola, eu vou tomar atitude, sim, sempre. Acho que é muito importante a gente nunca fazer vistas grossas a essas coisas. Meu sobrinho, no passado, veio passar férias comigo, e estava ele e minha filha brincando no prédio. De repente, duas adolescentes negros, de repente eles subiram, tocou o interfone do porteiro perguntando, que uma vizinha tinha perguntado se eles não tinham pegado o celular dela por engano. Né? Sim, né? Depois ela achou o celular dela, que na verdade estava no carro dela, tudo mais. Então, eu achei importante, eu vou lá e falo: olha, o que está acontecendo? Por que ela achou que eles tinham? Então, por mais que seja chato, é chato. Eu adoraria viver num mundo em que essas coisas não acontecessem. Mas eu falo. Da mesma forma que uma outra vez ela estava brincando, aí batendo bola, e a mesma vizinha gritou com ela. Aí eu mandei interfonar lá, falei com a vizinha, falei: olha só, sabe, esse tipo de coisa não pode acontecer. Por isso, por isso, por isso e por isso. Ser antirracista é assumir uma postura incômoda. Mas eu prefiro ser chata do que ser omissa. Então, tem situações, se é questão de rede social, a pessoa só quer causar, eu não vou dar importância, porque, de fato, eu preciso focar minha energia, eu não posso adoecer, eu não posso ficar focando minha energia em coisas negativas, eu tenho que focar em quem quer dialogar. E eu ganho muito mais fazendo isso. Mas no meu dia a dia, na minha vida, quando isso acontece com a minha filha, nos espaços, eu sempre tenho que me posicionar. E aí, às vezes é o que eu sinto falta, às vezes, é do posicionamento das pessoas brancas, de dizer: olha, isso é errado, sim, tô com ela, esse tipo de coisa não pode acontecer, porque muitas vezes a gente se sente sozinha. Quantas vezes eu me posicionei em questões, até pessoas que eram amigas minhas falaram: deixa isso para lá, não dá importância para isso não. Eu falo: não, gente, não é que não é dar importância, tá errado, né? E às vezes a gente se sente um pouco sozinho. Por isso que é importante que as pessoas brancas se manifestem. E, por fim, agora, tem coisas, por exemplo, no meu dia a dia, que eu também não vou dar atenção, né? Porque eu sou uma mulher negra, isso vai acontecer a minha vida inteira. E eu também escolho quais brigas eu quero brigar, porque eu também quero ter direito a passar momentos felizes. Então, por exemplo, se eu chego num restaurante e aí uma pessoa, uma atendente fala alguma coisa, eu vou responder, e aquilo não vai estragar a minha noite. Então, eu tenho hoje um lugar de falar: eu também não posso deixar isso estragar a minha vida, porque senão eu não vivo mais. Então, eu sou muito irônica, eu sou muito... eu levo as coisas, às vezes, num lugar da ironia mesmo, e sigo a minha vida, porque eu não posso deixar que aquilo estrague sempre o meu dia a dia. Eu vou lá, falo e sigo a minha vida, porque eu entendo quem eu sou, eu entendo que o problema não é meu, são as pessoas que precisam melhorar, e não eu. Então, para terminar, ela estava numa festa de casamento uns anos atrás, eu ainda era casada com o pai da minha filha, a gente estava sentado na mesa, e aí veio da família da noiva, que era do sul do Brasil, e a mulher quis puxar papo, ela quis parecer muito simpática, e ela falou para nós dois assim: então eu deixo minha filha, por exemplo, eu não tenho preconceito, sabe? Eu deixo a minha filha ter amizade com pessoas assim como vocês, né? O pai da minha filha é um homem negro. E aí eu olhei assim para a cara dele, eu estava ali, eu queria me divertir, eu falei: como assim, como a gente? Pessoas altas e bonitas? Aí ela ficou sem graça, eu falei: olha só, falei para o pai da minha filha, né? Ela deixa a filha dela ter amizade com pessoas como nós, altas e bonitas. E mudei o assunto, fui pegar uma bebida e continuei me divertindo, porque senão... Eu falei: bom, eu não vou aqui discutir com essa mulher, estragar a minha noite. Então, eu sou irônica e sigo a vida. Então, tem situações também que eu falo: eu não vou deixar isso, eu quero me divertir. Eu vou, respondo e sigo a minha vida.
né? Então, eu escolho também. Tem situações que eu vou chutar a porta, tem situações que eu vou, assim, cobrar. Na rede social, eu vou ignorar. E a depender das situações do dia a dia, eu vou ignorar, né? Porque senão eu vou ficar sempre à mercê do que essas pessoas pensam e acham, e eu não vou me permitir ficar à mercê disso, né? Então, acho que é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo da vida. É isso aí, muito bacana. E essa questão do branco se posicionar, quem fala se posiciona, mas quem é omisso também é uma forma de se posicionar, né, Djamila? Vamos combinar. Exatamente. Como dizia Martin Luther King, né? Silêncio dos bons, né? Gosto muito dessa frase do Martin Luther King, né? O que me incomoda não é tanto a maldade, mas é o silêncio dos bons. Então, se você não se posiciona, você escolheu ficar do lado de quem agride. Isso é muito importante de ser dito. Tá bom, Djamila, eu agradeço muito. Por mim, a gente ficava horas e horas fazendo perguntas para você, sabendo ainda mais dos seus conhecimentos, das suas experiências. São o máximo. E assim, gente, eu convido todo mundo a seguir a Djamila, quem não segue, porque tem muita coisa legal no Instagram dela. E muito obrigada, Djamila. Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço a vocês, a Pais e Filhos, e a todos e todas que acompanharam pelo convite. Obrigada, um beijão.